Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz: Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertas heresias destruidoras, negando ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Observe, irmãos, que a palavra introduzir, ela tem um sentido de introduzir secretamente, clandestinamente, e introduzir com astúcia, de maneira dissimulada. O que? Heresias. A palavra heresia, ela quer dizer separação. Tem o sentido de um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios. E o que essas doutrinas serão? Destruidoras. A palavra destruidoras, ela vem de levar a perder-se, entregar a miséria eterna, abolir e tornar inútil. Veja lá, irmãos, no versículo 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. A definição para a palavra dissolução quer dizer práticas libertinas, práticas destruidoras. Veja lá o versículo 3. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Irmãos, a definição para a palavra negócio quer dizer negociar. Tem um sentido de usar uma pessoa para beneficiar-se. Palavras fingidas tem um sentido de palavras moldadas, inventadas, palavras formadas. Tentativas para corromper e distorcer a sã doutrina já havia nos tempos dos apóstolos. Só que naquela época, a igreja tinha homens comprometidos com Deus. Aonde estão esses homens hoje? Há alguma semelhança com os nossos dias? Sabe agora por que tudo é dinheiro? Tudo é fama pessoal? O Espírito Santo não tem relacionamento com essa gente. Conhece alguns desses obreiros que vivem uma vida modesta? O propósito do Espírito Santo para com a igreja é totalmente o oposto dos interesses desses obreiros. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 13 diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando o quê? Às fábulas. Fábulas. Essa palavra no grego tem o sentido de invenção, falsidade e ficção. Isso é ou não é uma combinação perigosa? Por um lado, uma igreja cheia de pessoas que não suportam a sã doutrina, querendo somente ouvir coisas agradáveis. E por outro, um monte de pastores e profetas lobos gulosos, querendo dinheiro e fama. Em São Lucas, no capítulo 11, versículo 52, diz: Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Doutores da lei. O que eles fizeram? Tiraram, tomaram a chave da ciência. Essa palavra-chave é autoridade, o poder de abrir e de fechar. O que? A chave da ciência. Essa palavra ciência, irmãos, significa em geral inteligência, entendimento. Ela tem o sentido de conhecer por experiência, sentir. Estamos vivendo uma época em que muitos líderes querem sequestrar a mente do povo. Eles querem pensar por você. São eles quem decidem o que é certo e errado. A palavra deles é lei, é doutrina, e se você não concordar, você é rebelde e vai ser condenado ao fogo eterno. Grave bem o que vou te dizer. A inspiração do Espírito Santo foi substituída pela inspiração do Espírito do homem. A verdadeira inspiração
foi substituída pela inspiração dos pastores e dos profetas de hoje e até dos demônios. As manifestações do Espírito Santo foram substituídas pelas manifestações humanas e até malignas, com gritos, rodopios, línguas e gemidos estranhos. Os milagres genuínos do Espírito Santo foram substituídos por sinais e prodígios de mentiras do diabo, com falsas curas para corroborar suas doutrinas malignas. Não se engane com supostos sinais e milagres que ocorrem em muitos lugares, irmãos. Veja qual doutrina está sendo sustentada por eles. Você quer ver um exemplo? Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Essa palavra sinal e prodígio, elas têm um sentido de uma maravilha, um milagre, uma prova. E por que Deus permite que isso aconteça? Para vos provar. Os irmãos já perceberam que muitos profetas de hoje dizem assim: para provar que Deus é na minha vida, para provar que eu sou profeta de Deus. Os irmãos já perceberam isso? Mas lá em Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz que Deus pode permitir que isso aconteça para vos provar, para saber se vocês amam ou não ao Senhor. Em Mateus 24, 24, diz assim: porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Os irmãos também podem ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Irmãos, eu estava uma vez, minha esposa, eu e meu filho, E nos deparamos com um apóstolo muito conhecido. Ele estava fazendo uma reunião, um estudo bíblico, com os seus obreiros, os obreiros da sua igreja. E ele disse: se o diabo fizesse mais milagres que Deus, eu seguiria o diabo. E aquilo nos pegou de surpresa, e ainda comentei com meu filho e com minha esposa: que pena eu não ter conseguido gravar essa mensagem. Porque é que muitos deles gostam de dizer: se sou profeta de Deus, se Deus é com o meu ministério. Tudo isso, irmãos, para arrastar o povo após si. Irmãos, Deus não assina embaixo da palavra de profeta e de pastor algum. A única palavra que Deus vela é por sua própria palavra. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. A única palavra que Deus exalta é a sua própria palavra. Salmo 138, versículo 2. Teve um pastor que disse que Deus deu um cheque em branco para cada profeta. Então, o que ele falar, Deus assina embaixo. Isso, irmãos, é mentira do diabo. Manifestações do engano têm influenciado muitas igrejas e reuniões evangélicas nos nossos dias. Não há mais Bíblias no púlpito. Não fique impressionado com milagres e gritos frenéticos e adivinhações. O que há agora em muitas igrejas é somente a boca dos profetas e dos pastores que destilam mensagens e profecias encomendadas para se autopromoverem, enquanto o público fica entusiasmado em estado de êxtase por causa dos seus pulos, dos seus gritos, adivinhações, reverenciando esses obreiros. Essas mensagens não geram nascidos para Deus e, consequentemente, não promovem regeneração de ninguém. O Espírito de verdade não se relaciona com eles. Eu pergunto, irmãos, onde tudo isso vai acabar? Certamente no lago de fogo. Não adianta falarmos de poder, dos dons espirituais, do fruto do Espírito, da doutrina bíblica, sem antes não começarmos pelo assunto, o novo nascimento.
Porque nada, absolutamente nada, poderá ser feito no que diz respeito à influência do Espírito Santo na igreja, se não houver o novo nascimento na vida dos pastores e dos seus membros. A base de tudo está aí. Lembre-se, somente um coração convertido, somente o nascido de Deus, é terra boa para o Espírito Santo trabalhar. E para o Espírito Santo inspirar, guiar e orientar a igreja, é necessário que haja conserto, arrependimento de pecados e conversão. Irmãos, o que eu estou querendo definir aqui, vou dar uma pausa para organizar aqui o que eu estou tentando passar para os irmãos, é que a igreja de Atos dos Apóstolos era constituída de pessoas como nós, que vieram do paganismo, que vieram do pecado, que vieram das trevas, que vieram da ignorância. Mas essas pessoas estavam debaixo de uma direção saudável, de uma direção santa. O Espírito Santo, ele agia e influenciava e ensinava a igreja. Os homens que ali estavam cuidando do povo eram homens genuínos, profetas genuínos, comprometidos com a causa de Cristo. Não havia corrupção na doutrina. A doutrina era uma doutrina pura, era uma doutrina santa. Não havia, irmãos, de forma alguma, engano e corrupção na doutrina. O que aconteceu hoje foi que a grande estratégia do diabo foi relativizar a verdade, porque a única maneira dele introduzir dentro da igreja os seus enganos, as suas doutrinas satânicas e enganadoras, foi relativizar a verdade, foi fazer aquilo que Satanás fez com Eva no Éden. Foi assim que Deus disse? Não é bem assim. Então, quando se relativiza a verdade, quando não se tem uma definição exata, se não existe uma verdade absoluta, é um campo aberto para o quê? Para que as cobiças e as intenções malignas de um coração não convertido venham introduzir dentro da igreja mensagens que não levam à conversão.